Capítulo 9. A energia radiante. Os tipos de energia são poucos, contudo, os métodos de uso, aplicação e manifestação são muitos. Vamos começar com uma das mais conhecidas formas de energia, chamada calor. O calor é formado por um fluido muito fino chamado caloria. A presente teoria, que é sustentada por muita investigação e experimentação, é que o calor é uma forma de energia que emana do movimento vibratório das partículas da substância. Os graus de calor são medidos pela temperatura. A temperatura depende da intensidade da vibração das partículas da substância, seja pelo movimento original das partículas ou pelas vibrações causadas pela transmissão das partículas de outros corpos da substância. Essas vibrações são contagiosas. Todos os corpos da substância têm algum grau de temperatura. A ciência determina uma fricção de 0 até 491 graus Fahrenheit. Quando dois corpos são atraídos um para perto do outro, a proximidade é comparativa e, em alguns casos, significa uma distância de milhares de quilômetros. O calor é transmitido do corpo mais quente para o corpo mais frio até que a temperatura seja equalizada e os dois corpos vibrem de forma idêntica. Na física, é comum dizer que a transmissão de calor pode ser feita de 3 formas, mas na opinião desse escritor, essas 3 formas usam o mesmo caminho. A primeira forma é chamada de condução, onde o calor ou vibração são transmitidos ao longo de um corpo da substância, desde suas partes mais quentes até as partes mais frias, como, por exemplo, aquecendo uma extremidade de uma barra de ferro. A segunda forma é chamada de convecção. É nessa forma que o movimento visível da substância aquecida se move ao longo do ar, como no caso das correntes de ar. A terceira forma é chamada de radiação, onde as vibrações são transformadas em ondas de éter. O escritor sustenta que a mesma regra se aplica em todos os casos e que a condução e convecção são apenas formas de radiação. Por exemplo, na condução, deve haver algumas partículas que comecem o movimento, que gradualmente passa para as outras partículas e assim por diante. E como isso acontece? Pelo contato, responde a física. Mas as partículas nunca entram realmente em contato. Existe sempre algum espaço entre elas e deve haver algum tipo de onda passando por elas num espaço que não é preenchido pelo ar ou por outras formas de substância, a não ser pelo éter. Sendo assim, a condução é apenas uma forma de radiação. A mesma regra é aplicada no caso da convecção. O calor é criado por várias causas e todas elas se manifestam através da vibração das partículas. Essas causas são: número 1. Movimento original das partículas dos corpos da substância, iniciado pela lei da atração, pela ação química ou combustão. Número 2. Pela transmissão ou contágio de um corpo para o outro. E número 3. Pelo movimento interrompido, incluindo o atrito do corpo em movimento com o ar ou outra substância, ou pelo atrito de uma corrente de eletricidade que passa pelo corpo. Em todos os casos, a causa imediata do calor é a vibração das partículas da substância, seja pela transmissão de ondas vibratórias ou pela interrupção do movimento. A interrupção do movimento não produz calor, mas provoca a vibração das partículas que manifestam o calor. A vibração do calor parece ter a propriedade de separar as moléculas e diminuir o poder de atração ou de repelir. Esse afastamento das moléculas causa o aumento do volume ou tamanho de um corpo, causando uma expansão da substância. É dessa maneira que os sólidos são transformados em líquidos e os líquidos são transformados em gases. O magnetismo é outra forma de energia e é descrito como uma forma do fenômeno da eletricidade. A ciência sabe muito pouco sobre o magnetismo, mas de forma geral,
sustenta a teoria de que ele é o resultado da vibração das partículas da substância, assim como nas outras formas de energia. A qualidade magnética de um corpo pode ser aumentada ou diminuída pelo movimento na relação entre as moléculas. A eletricidade é uma forma de energia que também é originada pela vibração das partículas da substância. Ela é transmitida, assim como o calor, pela condução e pela radiação. De acordo com muitos cientistas, a eletricidade é relacionada com o fenômeno chamado luz. A ciência descobriu muitos pontos em comum entre eles e, num futuro próximo, provavelmente descobrirão que são formas variadas da mesma coisa. A luz é uma forma de energia na qual a ciência encontrou um vasto campo de pesquisa. Nos últimos capítulos desse livro, o escritor combinará a eletricidade, o calor e a luz, incluindo também o raio-x e as ondas de rádio como formas de luz que, combinadas com outras formas de energia, são chamadas de energia radiante. A luz é composta de muitas partes, qualidades e manifestações. Se separarmos os seus raios pelo espectro, eles consistirão de ondas ou vibrações de diferentes graus de intensidade. Os graus mais baixos contêm os raios de calor. As vibrações de luz criadas pela combustão, fricção e eletricidade causam o movimento das partículas. Vejamos o relatório do espectro. Começando com as ondas ou vibrações que não são percebidas pelos sentidos humanos, a escala mostra um avanço até a primeira vibração quente do ferro. Essa primeira indicação de calor acontece quando a escala atinge 35 trilhões por segundo. Então ela aumenta até que um brilho vermelho é notado. O raio visível mais baixo ocorre quando as vibrações são de 450 trilhões por segundo. Depois, começam os raios alaranjados, os dourados, os amarelos puros, os amarelos esverdeados, os puros verdes, os verdes azulados, os azuis oceano, os azuis ciânicos, os índigos e os violetas, quando as vibrações chegam a 750 trilhões por segundo. Depois, vêm os raios ultravioleta, visíveis a olho nu. Nessa região dos raios ultravioleta está o raio-x, e também os raios actínicos, que produzem as fotografias, queimam a pele e formam bolhas, e também podem causar a explosão de produtos químicos. Esses raios actínicos têm um papel importante na vida das plantas, pois atuam sobre as folhas verdes, causando uma mudança química pelo qual o ácido carbônico e a água são transformados em açúcar e amido. Alguns raios ultravioleta conseguem penetrar substâncias consideradas sólidas e impenetráveis. Alguns deles, emitidos pelo rádio, podem destruir vidas orgânicas se aplicados em quantidade suficiente. A teoria da transmissão das vibrações da energia radiante através das ondas no éter já foi mencionada anteriormente nesse livro. Ao voltar a esse assunto, o escritor gostaria de dizer que ele acha provável que as ondas que entram em contato com os corpúsculos na atmosfera terrestre induzem um alto grau de movimento neles, e o resultado é que a vibração é transmitida imediatamente, e os produtos dessas ondas são o calor, a luz e a eletricidade. Essa ideia ajuda a explicar alguns dos fenômenos da luz que parecem mais compreensíveis sob a antiga teoria do corpo de luz de Newton do que sob a recente teoria das ondas. Essa ideia é avançada pelo simples fato de estabelecer um pensamento, pois não desempenha nenhum papel importante na teoria abordada nesse livro. Outra questão que não deve ser negligenciada em relação à luz, ao calor e à eletricidade é que as partículas absorvem as vibrações em diferentes graus e que a sua receptividade depende do seu modo vibratório particular. Se esse modo for incapaz de absorver as vibrações, ele a refletirá. As substâncias de todos os tipos absorvem calor no grau de seu peso atômico. No capítulo seguinte, aprenderemos algo sobre a lei da atração, a lei que torna possível o movimento e a energia radiante.